Beleza, bom, para te explicar então o nosso approach, né, o jeito que a gente vai desenrolar aqui o nosso projeto final, que eu falei que a gente vai usar Functional Programming, como eu tinha falado aqui, tá? Que a gente vai usar Functional Programming. Para eu te explicar isso, eu tenho que te explicar o outro paradigma, tá? Que seria o orientado a objeto. Eu sinto que eu preciso te explicar, pelo menos para você entender por que, que a gente está fazendo funcional. Não exatamente por que, que a gente está fazendo funcional, porque eu já te expliquei, porque eu prefiro, porque é o jeito que eu domino um pouco melhor também, e porque talvez o argumento mais importante é que é o que o mercado está aderindo, mas não me entenda mal, programação orientada a objeto ainda é amplamente, largamente, vastamente utilizado e por isso que eu quero te mostrar aqui pelo menos o basicão, tá? Mas Functional Programming tá no hype, mas não é exatamente que tá no hype, é muito antigo, tem linguagens que priorizam programação funcional e o JavaScript ele é meio híbrido, você consegue fazer qualquer um dos três, mas aqui a gente vai ver então no estilo, no paradigma funcional. Para a gente ver o funcional, antes eu quero te explicar o orientado a objeto, e aí isso acaba casando com o quê? Com uma feature do ES6, né, que foi implementada a partir do JavaScript ES6, que são as classes, tá? Eu imagino que nesse curso aqui de Front-End Design, talvez eu esteja atraindo mais designers que querem aprender código do que programadores que querem ser só programadores, tá? Mas se você é programador e se principalmente você vem de uma linguagem de programação de back-end ou uma linguagem tipada ou alguma coisa nesse sentido, tá? Talvez você tenha já uma familiaridade muito grande com classes, tá? Várias linguagens trabalham melhor dentro do paradigma de classes e tudo mais. E se você não entendeu nada do que eu acabei de falar agora, não se preocupe que eu vou te explicar agora e a gente vai com calma e eu vou te explicar na prática isso aqui a partir de agora, tá? Então vamos lá. Aqui no site do MDN, a gente tem aqui então a parte de classes, JavaScript e tal, e aqui ele já dá uma explicaçãozinha. As classes são de fato funções especiais, e assim como você pode definir function expressions e function declaration, a sintaxe de uma classe possui dois componentes, tem a class expressions e a class declarations, tá? Eu não vou entrar nos critérios técnicos porque esse aqui não vai ser um curso de programação orientada a objeto com JavaScript, então eu não vou ficar explicando o que é cada coisinha. O que eu preciso te explicar aqui para você entender é o seguinte, tá? Aqui, ó, essa é a notação, a sintaxe de se criar uma classe, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Então toda vez que a gente for criar uma classe, a gente começa com a palavra class, a gente dá um nome para ela e aí a gente tem então na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes a gente vai ter um método constructor, tá? Esse método aqui, ó, ele tem a sintaxe, né, a aparência tal, de uma função, né, normal. Ela tem o nome da função e aí depois ela recebe argumentos e aqui dentro faz alguma coisa, tá? Você já aprendeu sobre o this, né, no curso lá de Front-End Design Essencial, onde a gente viu a questão do escopo, né? Mas só para te explicar, quando a gente usa this dentro de uma classe, tá? A gente está falando this, então, para a classe, tá? A gente está referindo à nossa classe. Então, this.altura vai ser tipo o argumento altura que faz parte da classe, tá? Daqui da raiz, beleza? Então a gente tem aqui como se fosse uma função que dentro de uma classe a gente chama de método. Então todas as funções que a gente tem dentro de uma classe a gente vai chamar de método, beleza? É a nomenclatura. A constructor, ela é um método especial de classes, tá? Ele digamos assim, faz parte de como você cria uma classe com JavaScript, tá? E a gente pode ter vários outros métodos criados por nós mesmos. No caso, a gente pode ter um método aqui, adicionar rodas, outro adicionar truck, e o nome da nossa classe, por exemplo, seria montar skate, tá? Então é assim que funciona. O constructor, ele faz o quê? Ele faz a função principal de uma classe pra gente. E a função principal de uma classe pra gente é o quê? Criar objetos, tá? Ou deixar a gente fazer coisas na nossa aplicação através de objetos. Então,
é como se fosse um gabarito, tá? Ou em inglês um blueprint. Então, se eu estou falando aqui que a minha classe retângulo ela tem altura e largura aqui dentro do nosso constructor, ou seja, eu estou construindo um objeto que vai ter uma propriedade altura e uma propriedade largura. E aí o valor, né? Lembra que o objeto tem key do lado esquerdo e value do lado direito? Então a nossa key seria a altura, a outra key seria a largura, e aí do lado direito seria o value, né? O valor de cada um desses elementos, que aí seria o que seria passado para nossa class. Vou te dar um exemplo prático aqui para não ficar eu só falando e mostrando aqui, tá? Vamos lá, eu vou copiar exatamente isso aqui para agilizar a minha vida. Tá? Mas a gente vai ver com calma mais coisas, a gente não vai ficar só nessa aula, eu acho que eu vou precisar dessa aula e mais uma para você entender bem isso aqui, para você depois entender por que a gente não vai usar, mas vamos com calma, tá? E você pode usar também em outros lugares, em outros projetos, tal, se você achar mais interessante, mas vamos lá. Eu vou criar um index aqui, index.js, tá? Eu preciso colocar ele aqui no nosso projeto. Eu posso colocar ele tanto aqui antes de fechar a tag body, como a gente vem fazendo até agora. Só que existe um jeito de a gente agora colocar ele aqui no topo, tá? E ele só vai ser lido depois que todo o nosso HTML tiver sido lido, tá? E o jeito de fazer isso é o seguinte, dentro da nossa tag head, aqui também, eu preparei esse arquivinho HTML, estava até esquecendo de comentar. É um arquivinho basicão aqui, ó, tal, ele só tem os botões dentro de um quadrado e nada demais, tá? Então por isso que eu coloquei o estilo aqui no topo mesmo. Vou ter que encolher esse estilo aqui para ele não ficar ocupando espaço vertical. E o jeito de a gente passar o nosso JavaScript aqui, ao invés de a gente colocar a tag de script logo antes de fechar o body, a gente pode colocar aqui no topo mesmo, tá? Script, tal. Beleza. Só que aí aqui, ó, a gente vai passar o source normal também, que vai ser o nosso index.js. Só que agora, para o nosso script só ser apenas lido depois que todo o HTML tiver sido lido, ou seja, que todos esses elementos tiverem sido armazenados lá na árvore do DOM, tá? A gente passa esse atributo, tá dando branco no nome das coisas agora, esse atributo que chama defer, tá? E aí o defer vai fazer exatamente isso, ele vai fazer esse JavaScript apenas ser lido quando terminar de ler todo o HTML. Beleza, então a gente linkou aqui, eu já copiei lá do site do MDN, agora eu vou dar um Ctrl V aqui. E isso aqui então a gente está criando uma classe, tá? E isso aqui então é como se fosse um gerador de objetos, tá? Ele vai gerar um objeto pra gente. E objetos, eles podem ser compostos de duas coisas, a gente já viu isso também, que uma é o quê? Propriedade, que tem key e value, ou funções, que são chamadas de métodos, tá? Então eu poderia também criar uma função aqui dentro da nossa classe e chamar ela aqui e tal, e ela ficaria disponível dentro de retângulo. A gente não vai fazer isso agora. Vamos começar mais simples, tá? Então, aqui a gente tem duas propriedades, tá? Que recebem o valor altura e largura. Beleza. Como que eu poderia fazer aqui agora? Para gerar um objeto, porque isso aqui não está fazendo nada, tá? Pra gente. Para gerar um objeto aqui, eu poderia fazer assim, ó. Sei lá, uma variável aqui, uma constante, a gente pode usar uma constante mesmo. Eu vou chamar de novo retângulo, ou gera retângulo, tanto faz. Beleza. E ela vai ser igual a quê? Aqui tem uma palavrinha nova que a gente vai chamar aqui, que chama new, tá? Então toda vez que a gente quiser gerar um objeto através de uma classe, a gente vai chamar essa classe, né, usando new. Então a gente vai clonar, basicamente é como se fosse um processo de clonagem usando a nossa classe e tal. Não é clonar, é gerar. Acho que gerar fica mais coerente a palavra. Tá? Então a gente vai gerar um novo retângulo a partir do nosso blueprint ali, a partir do nosso gabarito. Então eu vou falar que eu quero um novo retângulo, tá? E aí aqui eu passo então a altura e a largura no nosso retângulo. Então o primeiro argumento que o nosso constructor pede aqui é a altura. Então eu posso falar que o nosso retângulo vai ter, sei lá, 80 alguma coisa de altura. Poderia ser pixels, poderia ser qualquer coisa, eu vou só passar um número mesmo, tá? E ali vai ter então depois de largura, sei lá, 300. Beleza. O que isso aqui faz? Por enquanto, a gente só está gerando um novo retângulo aqui baseado na nossa classe e a gente está guardando dele numa variável, tá? E aí eu posso fazer o seguinte aqui agora, eu posso mandar um console log aqui. Ops, tô fazendo errado, console log, e eu vou logar o nosso novo retângulo, tá? Quando eu salvo aqui, se a gente voltar aqui no nosso Navigator e dar uma analisada aqui no nosso console, olha o que ele logou pra gente. Retângulo com R maiúsculo, ou seja, ele está fazendo referência aqui à nossa classe. Eu mandei ele logar novo retângulo, tá? Mas ele tá logando o que pra gente? A gente vai ver agora, que é o
nosso objeto que a gente acabou de criar, beleza? Então, é isso que é uma classe, tá? Um entendimento muito, muito básico do que é uma classe, lógico, né? Mas ela, na sua essência, ela é um gerador de objetos, tá? E esse objeto, então, ele pode ter propriedades, tal, como ele pode ter métodos também. Então, se eu tivesse um método aqui agora, sei lá, aumenta retângulo. Beleza, o que eu posso fazer aqui no aumenta retângulo? Repara que eu não coloquei vírgula, não coloquei nada. Eu estou só fazendo um novo método aqui dentro, tá? E um método, como ele é uma função, a gente vai ter que fazer a anotação dele, tá? Então, abre e fecha parênteses, a gente vai receber, então, argumentos, que pode ser também altura e largura. Beleza, então eu vou receber altura e largura nesse método aqui. Só que aí, como eu quero aumentar, eu quero dobrar. Vamos supor que eu quero dobrar. Então, agora eu vou falar que this... ponto altura, que já está declarado aqui no nosso constructor. E uma coisa importante que eu esqueci de falar é o seguinte: o constructor, as nossas propriedades têm que ser declaradas dentro dele. Ele vai construir o nosso gabarito, vai construir o nosso blueprint, tá? Então, se eu não definir aqui dentro, vai dar um erro. Ele vai falar que ele não achou this altura, porque a gente não declarou dentro do constructor. Então, essa propriedade não existe ainda. Como está declarado aqui já, a gente pode usar ela aqui dentro e ela já vai existir, beleza? Então eu posso falar aqui, ó, this altura, tá? Vezes, por exemplo, 2, se eu quero dobrar o tamanho da altura, tá? Na verdade, aí eu preciso fazer direito, né? This altura é igual, tá? Então eu tô falando que esse cara aqui é igual a o que vai entrar aqui como altura, agora sim, né? Altura vezes 2, beleza. Agora eu tô fazendo certo. E agora eu faço a mesma coisa pro largura, tá? This.largura. E aí, lógico que a gente tem que dobrar a largura aqui agora. Beleza. E aí, eu posso fazer o seguinte, tá? Eu posso colocar um console log aqui dentro mesmo. Eu posso fazer um return aqui. Caso eu vá usar isso aqui de um jeito mais programático. Mas como a gente está fazendo aqui de teste, eu vou colocar só um console.log, tá? This... na verdade não precisa, né? Porque a gente já está logando ele aqui no nosso novo retângulo, tá? Mas eu vou te ensinar agora certinho isso aqui. Como que vai funcionar agora? A gente tem a classe retângulo, tá? A gente já usou uma vez, já brincou com ela aqui, ó, tá? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu quero usar o método que está dentro dela. Eu quero dobrar lá o tamanho do nosso retângulo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou tirar essas propriedades daqui. Então, aqui agora eu estou criando só uma instância, tá? O que é instância? O que é a palavra instância? É como se fosse uma cópia, como se fosse mais uma versão daquilo, uma nova instância, tá? A gente pode ter quantas instâncias a gente quiser desse nosso gerador de retângulos aqui, tá? E então a nossa instância novo retângulo, tá? Eu posso fazer o que com ela aqui agora? Eu posso falar assim, ó, novo retângulo, ou seja, eu tenho uma instância ali esperando eu trabalhar com ela agora. Então eu vou falar que ela se chama novo retângulo porque a gente guardou ela dentro dessa variável novo retângulo, beleza? E agora eu posso colocar um ponto aqui e acessar esse método que está ali dentro, que é o nosso aumenta retângulo. E o nosso aumenta retângulo, ele espera 2 argumentos. Então agora, ao invés de a gente passar lá no início, né? Porque se a gente passasse aqui no início, aqui no retângulo, ele ia entrar direto aqui no nosso constructor. Agora a gente está passando para o nosso método, tá? A gente está usando a classe que vai gerar um novo objeto para a gente, tá? Através do método dentro dela. E aí então a gente pode passar a mesma coisa. Era 80 e 300 que eu tinha passado? Acho que era isso, né? Enfim, vou colocar 80 e 300 aqui. E se tudo deu certo, ele vai gerar o que pra gente? 160 por 600, tá? E aí quando eu fizer um console log aqui do nosso novo retângulo, na verdade, vai dar então o nosso valor aqui maior. Vamos dar uma olhada nisso então? Vou salvar aqui, vou voltar lá no nosso browser e agora a gente tem aqui o nosso retângulo 160 por 600, beleza? Então só recapitulando, porque eu sei que essa aula deve ter sido cheio de novidades, tá? A gente tem uma classe, ela é um gerador de objetos pra gente, por isso que quando a gente faz programação orientada a objeto, é comum usar classes, tá? Então a gente tem a classe aqui, e a classe, então a gente pode ter propriedades, né? Gerar um objeto e as propriedades desse objeto aqui no constructor,
ou a gente pode gerar através de métodos, tá? Se a gente for gerar através de métodos, tá? Essas propriedades elas têm que ser declaradas primeiro aqui no constructor para elas ficarem disponíveis para então a gente poder usar elas dentro dos métodos, tá? E se a gente está usando direto no constructor, a gente passa os nossos argumentos, tá? Os parâmetros dos argumentos aqui, que seria altura e largura, tal. Se a gente está usando o método dentro da classe, que não seja o constructor, aí a gente cria uma nova instância, né, de retângulo e a gente faz então nome da nova instância, que no caso aqui é novo retângulo, ponto, o nome do método, ou seja, a gente está acessando um nó dentro de retângulo, a gente está acessando aumenta retângulo, e aí então a gente passa os argumentos, né, os parâmetros que novo retângulo espera, que é altura e largura, e ele vai retornar para a gente um objeto, né, no caso a gente pediu aqui para fazer um console log do novo retângulo tal, né, que é o nosso objeto retângulo final aqui, com as propriedades modificadas, belezinha? Bom, é isso, essa é a aula de classes, tá? Na próxima aula eu vou fazer o seguinte, para você ter uma visão mais clara ainda, eu vou replicar parte, né? Eu sei, o nosso projeto final vai ser bem mais complexo do que a gente vai fazer na próxima aula, mas eu vou replicar na prática, né, boa parte da funcionalidade do nosso aplicativo aqui com classes para você entender mais a fundo o conceito de classes e de programação orientada a objeto no JavaScript. Belezinha? Bom, então é isso. Te vejo na próxima aula. Valeu!